Bom dia, boa tarde, boa noite, caros amigos do nosso curso de Finanças Pessoais, tudo bem com vocês? Estou aí gravando esse vídeo precisamente às 23h30, 23h29, aliás, desculpa, do dia 20 de 11 de 2023, né? Um dia após aí o nosso encontro mais recente, né? E conforme prometido, estou gravando esse material. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou no trabalho aqui agora, é um dia bastante tranquilo, né? Aliás, é uma noite bastante tranquila aqui no templo, segundas-feiras, então que bom, né? Que eu tive essa oportunidade de estar sozinho aqui no trabalho hoje e de poder gravar esse vídeo, né? E continuar tratando dos nossos assuntos que são tão importantes aí para a nossa autossuficiência, né? Conforme falei, né, domingo agora eu estarei viajando, então por isso nós não poderemos nos encontrar presencialmente, né? Então desse modo eu vou deixar esse vídeo à disposição de vocês, vocês assistam oportunamente dentro dessa semana ainda, né? Afinal de contas é um encontro equivalente ao encontro do dia 26, né? E eu espero de verdade o comprometimento de cada um de vocês, né? Assim como eu me comprometi a gravar esse vídeo, né? Para não deixar o encontro cair, né? E a gente ter que adiar esse encontro ou qualquer outra coisa. Eu espero que vocês também tenham o comprometimento de assisti-lo e fazer as atividades propostas aqui conforme nós conversamos no encontro de ontem, tá bom? Então, vamos iniciar aqui, né? É claro que quando vocês forem assistir esse encontro, se desejarem, né, por favor, façam uma oração para iniciar, como se a gente tivesse realmente no nosso encontro online todas as semanas, né? Façam oração, assistam o vídeo, né? É bom que se precisar dar uma paradinha aí para tomar uma água, fazer um xixi, né, pegar alguma coisa, né? Fiquem à vontade para pausar, para assisti-lo em várias partes, né? Mas o importante é que realmente assistam e façam essa atividade e encarem esse momento desse vídeo como o encontro que nós teríamos no próximo domingo, tá bom? Então é isso, meus amigos. Vamos iniciar aqui. Espero que tudo corra de acordo com o que eu planejei. Um minutinho só. Eu acho que eu não vou aparecer para vocês não vão precisar ficar olhando para minha cara aí o tempo todo, tá bom? Então, estamos aí no encontro 11, né? É a segunda parte do encontro de ontem, né? Ontem nós tratamos sobre investir para o futuro parte 1 e hoje nós estamos tratando do investir para o futuro parte 2, né? Continuação de coisas bastante importantes que nós conversamos ontem, não é mesmo? Ontem nós falamos aí sobre traçar uma missão de vida, né? Traçar algumas metas, né? Estabelecer alguns planos aí para, de repente, a compra de uma casa, economia de dinheiro e também falamos sobre investir em educação, né? Hoje a gente vai continuar nesses assuntos, mas vai ser nós vamos dar continuidade aí de uma outra forma. Então o princípio do livreto que nós vamos tratar hoje será o tornar-se um e servir juntos, né? E os princípios e habilidades financeiras que nós vamos desenvolver vai ser traçar uma meta para a aposentadoria, que é uma coisa que nós já tínhamos falado em alguns encontros e no treinamento de 2 domingos atrás eu também falei bastante sobre isso, né? Sobre investir para o futuro, principalmente na parte de aposentadoria, né? Entender juros compostos, entender a relação entre risco e retorno, considerar investimentos em potencial, pesquisar contas de aposentadoria em potencial e começar a poupar para a aposentadoria assim que possível, né? Então, temos bastante coisa aí para trabalhar, né? E eu espero que a gente possa desenvolver esse assunto, como sempre. Se tiverem alguma dúvida e quiserem compartilhar isso né, pessoalmente comigo, no particular, ou então quiserem mandar suas dúvidas no grupo lá, fiquem à vontade. Apesar de eu não estar em Campinas na semana que vem, mas estou à disposição no celular, né, nos contatos aí de sempre. Então, por favor,
né, não se acanhem e me procurem caso precisem, tá? Ou procurem aí seus parceiros de ação, ou até mesmo os seus mentores, né? Que eu espero que vocês já estejam estabelecendo aí algum tipo de contato, né? Já estejam pensando em quem pode ser seu mentor, né? E se já pensou estabelecer algum tipo de contato, tirar alguma dúvida já, né? Enfim, todas as coisas que foram propostas no nosso encontro de ontem, tá bom? Então nós vamos pular essa parte do relato aqui, né? Porque, afinal de contas, não estamos juntos, né? Mas, por favor, façam uma análise de como foi a semana de vocês, tá? E, se possível, relatem aí aos seus parceiros de ação, né? Aos que são casados, aos seus cônjuges, e às irmãs que não são casadas, que possam relatar aí uma para outra, né? E se desejarem mandar um relato também, não tem problema algum, tá bom? Vamos lá, então, para o nosso debate, né? E eu queria que vocês, nesse primeiro momento, pudessem ponderar o seguinte, né? De que maneira me perder no serviço ao próximo ajuda a me salvar, né? Hoje nós vamos falar bastante sobre serviço ao próximo, né? Lá em Mosias 2,17, quando o rei Benjamim estava ali proferindo não eram suas últimas palavras, né? Mas ele, sentindo que já estava próximo da morte, ele resolveu fazer uma grande conferência, né? Com o povo, e ele relatou algumas coisas, né? Ele ensinou algumas coisas bastante importantes. E uma das coisas que ele ensinou foi isso aqui, né? Quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus, né? E aí, continuando nesse mesmo sentimento aí de serviço ao próximo, uma vez que o próprio rei Benjamim era alguém que servia muito ao seu próximo, né? Um pouco mais à frente nesse discurso ele fala, né? E agora, para conservardes a remissão de vossos pecados dia a dia, quisera que repartisseis vossos bens com os pobres, cada um de acordo com o que possui, alimentando os famintos, vestindo os nus, visitando os doentes e aliviando-lhes os sofrimentos, tanto espiritual como materialmente, conforme as carências deles. Né? Então, nessa parte aqui, pessoal, eu entendo que a gente está caminhando um pouco também pela vereda da autossuficiência espiritual, né? Não simplesmente da parte financeira, onde nós realmente somos convidados a ajudar o próximo, né? Seja com doações, né? Seja pagando os nossos dízimos e as nossas ofertas, que nós sabemos que são convertidos em ajuda às pessoas mais necessitadas, né? Mas também estamos falando daquela parte onde, se nós formos autossuficientes nas questões espirituais, nós podemos amparar aqueles que precisam de ajuda, né? E aí nós vamos ter algumas perguntas em relação a isso. Primeiramente, como eu já fiz aqui, né, de que maneira me perder no serviço do próximo, no serviço ao próximo ajuda a me salvar, e como servir ao próximo pode abrir as janelas do céu em sua vida, tá? Eu vou passar um vídeo, né, como a gente sempre faz, e espero que vocês possam ponderar um pouco sobre isso, né? E a gente, né, durante a semana aí nós podemos conversando aí sobre como o nosso serviço ao próximo. Eu sei que muitas pessoas aqui que estão no nosso grupo já servem muito ao próximo, né, em seus chamados, ou se acredito que nem se tivessem chamados, né, onde precisassem servir ao próximo, com certeza seriam caridosos o suficiente para servir de bom coração, né? Então, vou passar o vídeo e retorno em seguida. Os princípios que alicerçam o programa de bem-estar da Igreja não são apenas para uma época ou um lugar. São para todas as épocas e para todos os lugares. O modo de fazer isso é claro. Aqueles que acumularam mais devem exercer humildade para ajudar os necessitados. Os que têm em abundância devem sacrificar voluntariamente parte de seu conforto, tempo, habilidades e recursos para aliviar o sofrimento dos necessitados. E a ajuda deve ser oferecida de modo a aumentar a capacidade daqueles que a recebem de cuidar de si mesmos e de outros. Se isso for feito à maneira do Senhor, algo extraordinário pode acontecer. Tanto quem doa quanto quem recebe são abençoados. Irmãos e irmãs, cada um de nós fez um convênio e temos uma responsabilidade de estar atento às necessidades das pessoas e de servir
como o Salvador fez, para estender a mão, abençoar e elevar os que nos rodeiam. Muitas vezes a resposta à nossa oração não vem quando estamos de joelhos, mas quando estamos de pé, servindo ao Senhor e servindo àqueles que nos rodeiam. Os abnegados atos de serviço e de consagração refinam nosso espírito, removem as escamas dos nossos olhos espirituais e abrem as janelas do céu. Ao tornar-nos a resposta da oração de alguém, muitas vezes encontramos nossa resposta. Muito bem, pessoal. Retornando aqui a apresentação da nossa tela aqui. Só um minutinho. Ok. Então, como servir ao próximo pode abrir as janelas do céu em sua vida? A minha percepção aqui, gente, é que gostei de duas coisas que foram ditas aqui. Uma foi pelo presidente Aire, né? Que ele falou que tanto a pessoa que é ajudada quanto aquela que ajuda são abençoadas quando é feito o auxílio para alguém, né? No segundo momento, o presidente Dorf também falou uma coisa bastante importante, né? Onde muitas vezes a resposta para as nossas orações não vem enquanto nós estamos de joelho. Claro que é importante estar de joelhos para orar e pedir as coisas para o Senhor, né? Mas a percepção dele foi muito além disso, né? Porque assim, uma vez que nós fazemos as nossas orações, né, que nós estamos de joelho e fazemos as nossas orações, recebemos né, ou esperamos receber uma resposta e saímos dali para trabalhar, para servir ao nosso próximo, a resposta para os nossos problemas podem vir por meio desse serviço, né? Muitas vezes a gente se sente um pouco desanimado, a gente se sente um pouco sobrecarregado com os nossos problemas, e quando nós servimos, nós entendemos que o nosso problema é muito pequeno, né? E aí, de repente, até a disposição daquele a quem nós servimos nos ajuda a ter uma interpretação diferente daquele problema. Fala, nossa, enquanto fulano passa por isso, eu tenho uma vida talvez um pouco mais tranquila, ou muito mais tranquila que o meu próximo, né? E ele está lidando com isso de uma maneira muito, muito legal, né? Então é importante que nós possamos servir ao nosso próximo com os olhos, os corações e as mentes realmente abertas, para que a gente possa ver a oportunidade de receber resposta até nesses momentos de serviço, né? Com as dificuldades, as nossas próprias dificuldades e a dificuldade do nosso próximo. Não sei se essa foi a percepção de vocês, né? Os convido a pensar sobre isso também, né? Alguns sentem que merecem o que outras pessoas já têm e sentem-se ressentidos. Outros sentem que têm direito a coisas que ainda não receberam. Essas duas armadilhas não permitem que as pessoas vejam uma realidade essencial, uma verdade essencial. Todas as coisas pertencem a Deus. Ressentimento e direito podem nos impedir de colocar o foco nas necessidades das outras pessoas, né? Coisa bastante interessante, hoje veio a calhar, né? Toda segunda-feira, conforme eu relatei para vocês algumas semanas atrás, toda segunda-feira eu e a Jaque nós temos o costume de assistir os vídeos do Dave Leonardo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir algum vídeo dele, mas ele é um pregador independente, né? Ele se intitula evangelista, né? É afiliado, membro de uma outra igreja, mas as mensagens dele são bastante tocantes, né? E hoje ele falou uma coisa bastante voltada para isso que nós estamos conversando, né? Esse trechinho que eu li para vocês aí, sobre a gente achar que tem o direito de receber coisas que os outros receberam de repente. E na mensagem dele hoje, ele falou uma coisa bastante interessante. Ele estava contando a história daquele homem que estava ali né, às margens ali do tanque de Betesda, né? E que uma vez por dia
vinha um anjo ali, uma vez a cada, né, eu não sei, não lembro exatamente se era uma vez por dia, ou periodicamente vinha um anjo, tocava na água, a água se agitava, e aí a primeira pessoa que mergulhasse nas águas, né, naquela ocasião em que a água se agitou, seria curado. E aquele homem estava ali há 38 anos, né, esperando uma oportunidade, né, ele era doente, não sei, não sabemos ao certo qual era a condição desse homem, né, nas escrituras diz que ele era um homem enfermo, né, mas lendo as entrelinhas ali, acredito que ele era um deficiente físico, né, que ele não conseguia chegar às águas do poço, né. E olha que interessante, ele passou durante 38 anos, ele passou ali esperando uma oportunidade, e quando o Salvador veio, o Salvador não empurrou as águas, né, mas o curou de acordo com a fé do homem e o poder que tinha no Salvador Jesus Cristo, né. Quantas pessoas esse homem viu ser curada, né, ser curadas na frente dele, e ele não ter uma oportunidade, né? Quantas vezes esse homem talvez não tenha se sentido ressentido, né? Porque outras pessoas foram curadas, outras pessoas mudaram suas vidas e ele permaneceu ali, né? E quando o Salvador o curou, o Salvador falou para ele, olha, guarda segredo, não fala nada para ninguém, pega a sua cama e vai embora, né? E inclusive ele foi indicado, né, na conclusão da história, ele foi indicado para que ele fosse em direção ao templo, né? E quando ele chegou ali próximo ao templo, né, os sacerdotes perguntaram para ele o que tinha acontecido, que era um sábado, né, o momento daquela cura ali, e aí esse homem disse, olha, foi Jesus Cristo, né? Então assim, uma mensagem muito próxima do que nós temos aqui, né? Sobre essa questão de ressentimento, sobre essa questão de olhar para as bênçãos dos outros e nos perguntar por que nós não temos aquela bênção, né? Aquela velha história de por que a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Eu acredito que quando a gente serve ao próximo, esse sentimento realmente ele vai embora, né? Não sei qual a percepção de vocês sobre isso, mas eu acredito que quando a gente serve, né, ao nosso próximo, seja ele mais ou menos abastado, né, em questões financeiras, em questões de saúde, em questões de bens materiais e espirituais, a gente meio que se iguala e não tem muito essa questão de ver o que um tem a mais do que o outro, né? A gente percebe que todos nós somos iguais e todos nós precisamos de algo, né? Seja de mais ou de menos, né? Agora, tem uma atividade aqui que eu achei bastante interessante e eu gostaria de sugerir-la para vocês, né? A atividade, o primeiro passo é que a gente possa pensar em alguém que precisa de ajuda. Como nós não estamos em grupo, eu quero desafiar vocês a fazerem isso nos seus núcleos familiares, né? Então, em suas reuniões familiares aí durante essa semana, eu desafio vocês, né, a pensar em alguém que vocês sabem que precisa de ajuda. Pode ser um parente, pode ser um membro da igreja, pode ser um vizinho, pode ser um amigo, pode ser quem quer que seja, né? Então pensem nessa pessoa. O passo 2, debatam os talentos, os contatos e os recursos que vocês têm a oferecer. Uma vez que vocês pensaram naquela pessoa que precisa de ajuda, vocês vão pensar na pessoa e por que ela precisa de ajuda. O passo 2 é, quais são os talentos, os contatos e os recursos que vocês têm a oferecer para resolver, para ajudar aquela pessoa a resolver aquele problema que ela tem. O passo 3, faça um plano para servir essa pessoa, né? Uma vez que você pensou na pessoa e pensou no problema dela, você debate os talentos que você tem, os contatos que você tem e os recursos que você tem a oferecer para que vocês possam fazer um plano para servir essa pessoa, né? E aí aqui tem um exemplo, né? Você pode realizar um projeto de serviço em sua comunidade, se for uma pessoa que precisa ali, de repente, rebocar a casa, né? Ou, sei lá, arrancar ervas daninhas da calçada, o que quer que seja. Preparar sua história da família usando o livreto Minha Família, História que nos une, né? Depois vá ao templo e realize as ordenanças sagradas por familiares que já faleceram. Só que no caso de uma pessoa que seja membro da igreja, né? E de repente, se a pessoa talvez ela precise de mais ajuda espiritual, você pode servir como um consultor de história da família, né? E ajudar essa pessoa de repente a ir ao templo, para que ela possa fazer alguma ordenança e sentir-se bem no templo, né? E talvez receber uma resposta
de algo que ela precise dentro do tempo. E ajudar alguém, ou ajudar alguém em sua jornada para a autossuficiência. Uma coisa interessante, né, senti inspirado a compartilhar com vocês aqui nesse segundo tópico, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas elas não têm essa, talvez por algum trauma, talvez por algum problema que tiveram aí no passado com os seus pais, né, com avós, o que quer que seja, talvez tenha alguma trava aí que a própria história da família pode fazer com que essa pessoa tenha o coração, né, mais abrandado em relação ao amor que deve sentir por seus familiares, né. Então, mesmo que essa pessoa talvez não seja membro da igreja, vale a pena usar esse livreto, né, Minha Família, História que nos une. Porque ali você pode, de repente, registrar histórias dessas pessoas junto com seus pais, né, com seus avós, com tios, com filhos, e ajudar com que essa pessoa estreite os laços familiares dela, né? Ou então, um terceiro passo, ajudar alguém em sua jornada para a autossuficiência. Pessoal, como nós sabemos, nós estamos terminando esse curso, né? Mas a nossa jornada para a autossuficiência ela não termina aqui. É claro que é esperado que a gente possa continuar desenvolvendo as atividades que foram propostas, né, durante essas 12 semanas que nós estamos juntos aqui, para o resto da vida. Mas olha só que coisa interessante, não existe um único curso na igreja que trate sobre autossuficiência. Nós temos pelo menos mais 3, né? Que é nós temos aí, só um minutinho só. Achei que estava parando, achei que o nosso tempo estava se esgotando. Deixa só continuar aqui, peraí. Desculpa aí, gente. Eu estou com um recurso meio limitado aqui. Voltando, né? Nós temos aí pelo menos mais 3 cursos que nós podemos tratar sobre autossuficiência. Fora esse aqui de finanças pessoais, né? Então nós temos, por exemplo, nós temos o Educação para um Emprego Melhor, nós temos o Desenvolver um Negócio Próprio e temos o English Connect, né? Então são cursos que a gente pode, de repente, utilizar até como um chamariz para não membros da igreja, né? Nesse primeiro momento que nós estamos abrindo esse curso de finanças pessoais, foi um curso só para membros da igreja. Mas de repente vocês conhecem pessoas que precisem de uma orientação na parte financeira e sem problema, a gente pode abrir uma turma para atender essas pessoas, né? De repente vocês conhecem alguém que deseja estudar, mas não sabe muito bem por onde começar, como planejar essa questão de estudo. Então, por favor, entre em contato, né? Para que a gente possa, de repente, começar uma classe de educação para um emprego melhor, incluindo essas pessoas, né? Então percebam que existem diversos recursos onde nós podemos encaixar membros e não membros para que a gente possa ajudar essas pessoas a chegarem à autossuficiência espiritual, à autossuficiência financeira, ou até mesmo a conhecer a igreja e iniciar o seu processo de conversão dentro do Evangelho, né? O presidente Hinckley ensinou o seguinte, ó: quando estão unidas, seu poder não tem limites. Vocês podem realizar tudo o que desejarem. Isso aqui ele estava falando, né, especificamente às mães, mas acredito que se aplica muito a nós, né? Quando nós estamos unidos aí num único propósito, seja minha esposa e eu e minhas filhas, né? Eu com vocês aqui como grupo de finanças pessoais, né? O presidente do quórum com o seu quórum, o bispo com a sua ala, né? Quando todos estão conversando a mesma língua ali, quando todos estão unidos no mesmo propósito, as coisas acontecem. E nós temos o poder de realizar tudo o que nós desejarmos se tivermos fé e tivermos união em nossas vidas. Tá bom? Vamos dar sequência aqui. Algumas citações aqui que são importantes, né? Eu gostaria também de compartilhar com vocês. O Elder Robert D. Hales ensinou o seguinte: o propósito da autossuficiência, tanto temporal quanto espiritual, é elevar-nos a uma posição melhor para que possamos erguer outros que passam necessidades. Então, o propósito principal, além de nós suprirmos a nossa própria demanda financeira e espiritual, é para que nós possamos ajudar o nosso próximo também a conseguir essa mesma autossuficiência. Então, quando o nosso irmão precisa de ajuda, se nós somos autossuficientes, nós podemos ajudá-lo e também podemos ajudá-lo a entender que ele também pode se tornar autossuficiente, né? É aquela história de ensinar a pescar e não dar o peixe,
né? Então, que todos nós possamos ter esse pensamento, né? Que quando nós formos ajudar uma pessoa, que nós possamos levar essa pessoa ao conhecimento de como pescar, né? E não simplesmente entregar o peixe, porque daqui a pouco a fome vai vir de novo. E se essa pessoa não souber pescar corretamente, ela vai precisar de um outro peixe. E ela vai precisando, e aí o propósito da autossuficiência ele acaba caindo em desuso, né? Outra citação importante aqui do presidente Monson, né? Quando trabalhamos juntos de forma cooperativa, podemos realizar qualquer coisa. Quando fazemos isso, eliminamos a fraqueza de uma pessoa sozinha e a substituímos pela força de muitos servindo juntos. É aquela velha história, não sei se vocês já ouviram, né? Diz que em certa ocasião tinha, né, em uma sala lá, tinha um piano, aqueles pianos de cauda bem pesados, né? Que precisava ser carregado, e um homem só não conseguia fazer isso aí, né? Eu não lembro exatamente se a história é essa, mas eu sei que fizeram lá um grupo aí de uns 20 homens mais ou menos, e foram desafiados a carregar esse piano com um dedo só, né? Cada um dos 20. Então, quando eles colocaram um único dedo ali, né? Os 20 conseguiram, claro, que tiveram peso ainda para carregar, mas os 20 conseguiram carregar aquele piano, né? Fazendo menos esforço do que fariam se tivesse que carregar sozinho, né? Então que nós possamos nos lembrar sempre de que se nós estamos trabalhando em conjunto com outras pessoas, né, o esforço vai ser menor e a recompensa vai ser muito maior, né? Entrando aí na nossa parte mais administrativa da coisa, né? Saindo um pouco da parte espiritual, entrando mais nos assuntos administrativos, né? Do nosso encontro aqui. Vamos continuar debatendo hoje sobre poupar e investir para o futuro, né? No capítulo anterior, aprendemos que investir é dedicar tempo, esforço ou poupar dinheiro para algo e esperar algum tipo de retorno. Uma das razões de investirmos dinheiro é para termos o suficiente quando nos aposentarmos. Então, assim, hoje, né, algumas empresas, inclusive, por exemplo, eu sou beneficiado com isso por ser funcionário da igreja, mas existem alguns planos de previdência, onde você entra com uma parte do dinheiro e a empresa ou o fundo de investimento entra com uma outra parte para que no futuro, quando você se aposenta ou quando você se desvincula da empresa, seja por demissão, seja por qualquer outra coisa, né, você receba uma boa fatia ou o valor integral daquilo que você investiu, né? É claro que o ideal é que esses fundos de investimento aí durem pelo menos até a aposentadoria, porque a gente sabe hoje que a situação financeira do nosso país não é algo muito que nos apetece muito, né? Mas e por isso mesmo nós temos que nos prevenir para o futuro, porque talvez o valor da aposentadoria seja muito baixo, né? Mas se nós tivermos um dinheiro investido, nós podemos complementar essa renda e viver, né, muito bem de acordo com o que nós investimos aqui no nosso presente. Então o presidente Benson ensinou o seguinte: ao prosseguirem pela vida em direção à aposentadoria e às décadas que se seguirão, convidamos todos a planejarem economicamente o período seguinte ao emprego por tempo integral. Pode haver programas sociais ou governamentais disponíveis que podem ajudá-lo durante a aposentadoria, mas provavelmente você precisará complementar o dinheiro disponível por meio desses programas com sua poupança ou seus investimentos. Se você não planejar agora, você não terá renda ou poupança suficiente para ser autossuficiente após a aposentadoria. Lembrando, gente, sempre que nós vivemos, infelizmente, uma sociedade preconceituosa, né? Então, assim, conforme o nosso tempo de vida aumenta, diminui a nossa chance de empregabilidade, né? Então, assim, a gente sabe que hoje, uma pessoa aí até 35, 40 anos, tem uma certa facilidade de encontrar emprego, que não é tão fácil quanto uma pessoa de 25, né? E que é um pouco mais fácil com uma pessoa de 50, por exemplo, ou de 60. Então, assim, a gente tem que entender isso aqui. Conforme o tempo passa, nossa empregabilidade vai ficando cada vez mais escassa. Quanto mais velhos nós ficamos, mais difícil fica de se arrumar um emprego. Então, mesmo que continuemos a trabalhar, né, que continuemos com saúde suficiente para trabalhar após a nossa aposentadoria, talvez nós não consigamos um emprego que nos forneça o suficiente para que nós possamos viver, né? Então, assim,
É claro que existem pessoas que fizeram carreira, né, estão muito bem financeiramente e que quando se aposentam não precisam trabalhar, mas a grande maioria de nós brasileiros é que nós vamos chegar, né, e assim, não é uma profecia pessimista, mas é uma profecia realista das coisas, né? A maioria das pessoas que eu conheço que são aposentadas hoje tem que trabalhar para complementar sua renda, né? Meu pai é um exemplo disso. Meu pai é um aposentado da Pirelli, né? Recebe um dinheiro até que muito bom, né? do que ele trabalha, só que infelizmente precisa ainda complementar a renda. Então ele é motorista de aplicativo durante a semana, né? Então percebam que até uma pessoa que tem uma aposentadoria, né, um pouquinho mais gorda do que a gente sabe que existe aí no mercado, ainda assim precisa complementar a sua renda, né? Então, assim, não nos esqueçamos de que o tempo vai passar e de que as coisas vão ficar um pouco mais difíceis para nós, né, em relação ao emprego. Então, é importante que nós possamos fazer o nosso pé de meia agora, para que lá na frente nós não soframos com falta de dinheiro porque a gente não se planejou, né? Então, que a gente possa fazer um investimento, mesmo que baixo agora, para que lá na frente a gente possa colher os frutos e complementar a nossa renda, né, do programa governamental da aposentadoria aqui no Brasil, né, mas somado ao que nós estamos investindo nesse momento agora, né. E aí tem aquela pergunta que eu quero que vocês pensem aí. O que acontecerá se você não tiver dinheiro suficiente para viver de modo confortável durante a aposentadoria? É uma preocupação que nós temos que ter, né? Porque, como eu falei, as coisas não são tão fáceis para as pessoas que são mais velhas, né? E aí temos alguns tópicos importantes, né, que eu vou trazer para vocês aqui. Primeiro, traçar uma meta para a aposentadoria. Antes de começar a poupar para a aposentadoria, é útil estimar de quanto você precisará. Essa fórmula simples vai ajudá-la a começar. Número de anos de aposentadoria, valor anual necessário para a aposentadoria e sua meta para a aposentadoria. Então aqui, gente, é mais ou menos assim, né? Quanto tempo falta para você se aposentar? A gente não tem como saber até quando a gente vai viver, né? Mas a gente tem como fazer uma estimativa de quanto tempo falta aí, mais ou menos, para que a gente se aposente. Então a gente sabe hoje aí que, né, numa conta muito simplificada aí, mulheres se aposentam aí, acho que com 60 anos, né, e homens se aposentam com 65, mas aí tem aquelas questões aí de tempo de casa, de carteira, não sei, tudo mais, né? Então, o cálculo entra aqui, né? Por exemplo, eu tenho 35 anos. Significa que eu tenho ainda para trabalhar até minha aposentadoria mais 30 anos, né? Se eu tenho 35 ou até 65, tenho mais 30 anos para trabalhar. Valor anual necessário para a aposentadoria, né? O quanto por ano eu vou investir para que eu tenha uma aposentadoria razoável e vai ser igual à meta para a aposentadoria, né? Então, o que eu pretendo alcançar para que quando eu me aposentar eu possa viver de uma maneira razoável, né? Você não pode prever exatamente quanto tempo viverá, mas pode prever quanto gostaria de se aposentar e pode projetar por quanto tempo você provavelmente viverá além dessa data. No mundo todo, a maioria das pessoas se aposenta entre 60 e 70 anos de idade. Você pode viver por mais 20 ou 30 anos após a sua aposentadoria. Então, assim, é um planejamento, gente, de longo prazo, né? Não é uma coisa assim simples, mas é um planejamento de longo prazo e requer, né, um planejamento muito bem feito para que lá no final da vida, depois que a gente já fez tudo que a gente tinha que fazer em relação ao nosso trabalho, que a gente não passe necessidade. Porque a gente já passa, eu acredito que a gente já passa bastante necessidade agora, então acho que no final da vida a gente tem o direito de viver numa situação um pouco mais confortável que hoje, né? Aqui nós temos mais uma atividade proposta, e aí nós vamos fazer esse cálculo aqui, né? Reserve alguns minutos para adicionar uma estimativa para a sua meta de aposentadoria usando a seguinte fórmula. Número de anos já aposentado, quantia anual necessária para a aposentadoria igual sua meta para a aposentadoria, né? Observação, talvez você não precise de toda essa quantia quando se aposentar, uma vez que seus investimentos continuam a crescer durante a aposentadoria, mas considerar esse número é um bom ponto para começar. Aqui vem uma sugestão, gente, porque assim, coloquem aqui o número de anos que você... Porque assim, ó, aqui em cima a gente tem o número de anos que faltam para se aposentar, né?
Então, eu vou sugerir um cálculo. Nesse primeiro momento aqui, ó, onde eu estou traçando essa linha imaginária, coloquem aqui quanto tempo falta para que vocês se aposentem. Aqui no valor anual necessário, coloquem aí quanto vocês gostariam de investir por ano para a sua aposentadoria. Então vamos colocar aqui, eu vou fazer um exemplo meu, tá? Faltam 30 anos para me aposentar. Digamos que eu tenho interesse de colocar aí R$ 1.200, né? R$100 por mês, aí R$ 1.200 anuais para que eu possa me aposentar. Então, vou pegar a calculadora rapidinho para a gente fazer essa conta e exemplificar melhor esse exemplo. Então, ó, 35 vezes 1.200. Significa que a minha meta para a aposentadoria seria de R$ 42.000 quando eu me aposentar. Tá? Agora vamos fazer um outro cálculo. Porque digamos que eu viva, né, depois dos 65 aí, minha família tem uma expectativa de vida aí até uns 80 anos. Vamos dizer que eu viva mais uns 15 anos aí. Tá? Então, 42.000 dividido por... Aqui teria que ser por 15. R$ 2.800 por ano. Então, isso aqui é um valor muito baixo. Né? Então, percebam que ó, eu tenho R$ 42.000 investidos, dividido por 15 anos. Então, dá R$ 2.800 por ano. Que significa que por mês, dividido por 12, eu teria R$ 233 a mais na minha aposentadoria. Particularmente, eu acho um valor muito baixo. Então, eu teria que regular esse cálculo aqui para que eu tivesse um valor mais legal lá na frente. Né? O que eu fiz aqui? Na verdade, eu já pulei uma etapa e já passei para essa atividade aqui. Né? Então, calculem isso. Quanto vocês desejam investir? Os que são autônomos, né? Talvez tenham aí que não contem, né, com fundo de previdência, por exemplo, que a empresa forneça, mas talvez seria interessante, né, de repente, lá quando for pagar a guia do INSS, né, pensar em aumentar um pouquinho o valor, não sei se é possível nesse caso, mas façam esse cálculo da forma como nós fizemos aqui, né, e vejam quanto a mais de aposentadoria você poderia planejar de acordo com o que você já tem e o que você gostaria de ter lá na frente. Né? Agora vamos entender, sim, uma coisa importante, nós vamos entrar, né, porque assim, a gente está fazendo um valor, uma conta, vamos dizer assim, uma conta burra aqui, né? Eu não estou considerando nada de juros nesse caso, estou considerando dinheiro seco lá. Aí nós vamos entrar no próximo assunto, que é entender os juros compostos, porque se nós investimos esse dinheiro num banco, ou no fundo de investimento, ou comprando ações, o que quer que seja, nós temos os juros compostos trabalhando a nosso favor, que é onde o dinheiro trabalha por nós. Né? E agora nós vamos entender isso aí, né? Vamos tentar entender juntos. Isso aqui é matéria de escola. Faz um tempo já que eu não estudo isso aqui, não sei vocês, mas eu acho que é importante a gente tentar entender isso aqui juntos. Né? Os juros compostos podem ser uma das chaves para ter dinheiro suficiente para a aposentadoria. Juro composto é ganhar juros adicionais sobre juros. Geralmente é apresentado como uma porcentagem ou taxa de retorno. Quando você ganha seu primeiro pagamento com juros, ele é acrescentado ao saldo principal. Assim, esse saldo continua a crescer. Então, vamos lá. O que são juros compostos? Aqui eu tenho um investimento de R$10. Né? No ano 1, esses R$10 vão render 9%. Então, isso aqui a gente está trabalhando numa taxa de crescimento de 9% ao ano. Então, no ano 1, no final do ano 1, esses R$10 mais 9% vão me render R$10,90. Esse dinheiro continua aplicado lá. No ano 2, no fechamento do ano 2, lá em 31 de dezembro de 2024, no caso, né, R$10,90 mais 9%, então, lembrando que esses R$10,90 aqui foi o R$10 que eu investi aqui, carregando os 9% desse primeiro ano, né? E vai somar com mais 9%. Então, R$10,90, que é o resultado daqui, mais 9%,
ele já rende 11,88. Opa, meu dinheiro, meus R$10 já renderam R$1,88 a mais do que eu tinha investido. Né? No ano 3, lá em 2025, esses 11,88 que vocês não mexeram por nada, né? Acredito nisso, espero isso, mais 9% de juros compostos ao ano vai te render R$12,95. Ou seja, no primeiro ano você investiu 10, aqui você já tem R$2,95 de rendimento. Terceiro ano, no quarto ano, desculpa, lá em 2025, se eu não errei a conta, nós vamos ter aí, ó, R$12,95 carregados daqui do ano 3, né, mais 9%, R$14,12. Então percebam que o dinheiro ele vai crescendo cada vez mais, né, ele não vai reduzindo nunca, ele vai crescendo cada vez mais, tá? Investir em algo que tenha uma boa taxa de retorno geralmente ajuda as pessoas a pouparem dinheiro suficiente para a aposentadoria. Muitas pessoas acham mais fácil investir em pequenas quantias de dinheiro de modo consistente ao longo do tempo, com um determinado valor por mês ou de cada salário, em vez de grandes somas periódicas. O exemplo abaixo demonstra o valor total que se obtém ao investir R$100 por mês por 30 anos, com diferentes taxas de retorno. Esse é o poder de juros compostos. Antes de eu passar para esse exemplo, compartilhar uma coisa com vocês aqui. Eu estava dando uma fuçada no meu aplicativo do PicPay esses dias e eu descobri alguns investimentos. Né? Existem investimentos de baixo, médio e alto risco. Né? Os investimentos de alto risco normalmente são aqueles que trazem um rendimento maior. Só que o risco de perder esse dinheiro também é maior. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado. Existem alguns outros investimentos que você faz ali. Você investe, compra uma cota de ações, né? Coisas que, por exemplo, que talvez não te rendam tanto dinheiro no final do prazo que você deixar aquele dinheiro investido, mas ele te rende alguma coisinha. Então você precisa, no primeiro momento, entender qual tipo de investimento e qual o seu perfil de investidor, né? Para que então possa fazer esse investimento de maneira consciente. Tá? Então vamos ao exemplo aqui. Ó, nós temos aqui então, ó, como está escrito aqui, ó, né? Investir R$100 por mês por 30 anos. Olha só. Com 0% de retorno, essa primeira linha aqui, ó. É isso mesmo? É. Vai vir aqui em 36 mil. Não, mas isso aqui não tá muito... Deixa eu tentar entender esse gráfico aqui junto com vocês. Porque o dinheiro ele vai sendo acrescido. Deixa eu ver, deixa eu entender a taxa. Tá. Então, R$100 por 30 anos. Você vai simplesmente guardar o dinheiro seco por 30 anos, né? Vai pegar os seus R$100 por 30 anos ali, todos os meses, colocar. Então, no final dos 30 anos, você vai ter R$36 mil. Que é simplesmente o dinheiro que você colocou todo mês, né? Se você tem 1% de retorno, uma taxa de 1% de retorno, esses 36 já sobe para 41.962. Opa! Então nós temos aqui quase R$6 mil a mais, né? Com 5% de retorno, esse dinheiro sobe para 83.225,86. Quer dizer, uma taxa de 5% de retorno, você tem pouco mais aí de R$50 mil, né, de retorno. Então percebam que começa a valer a pena aqui. 8% de retorno, opa, você já triplicou o valor do seu investimento. Se você tinha 36 mil aqui com 0% de retorno, aqui ó, você vai ter 149.035. Se você tiver uma taxa de 12% de retorno, nossa, aí você 10 vezes mais, 349.496, né? Agora vamos fazer aquela mesma conta que eu fiz. Imagina que você se aposentou com 65 anos, né, para os homens aí, 60 para as mulheres, e viva mais 20 anos. Vamos fazer uma conta meio burrinha aqui, ó. 36 mil dividido por 20 anos, né? Vai dar R$1.800 ao ano.
Significa que se a gente dividir isso por 12, você tem R$ 150 por mês. Né? Agora vamos fazer essa conta aqui. Ó. Vamos pegar os extremos. Peguei o mínimo, agora vou pegar o máximo. 349.496,41 dividido por 20. 17.474,82 ao ano. Dividido por 12 meses, você vai ter R$ 1.456,23. Se você tiver uma aposentadoria, né, se aposentar aí pelo INSS, aí, sei lá, com R$ 2.000, você vai ter R$ 1.456 a mais, né, na sua aposentadoria. Então significa que o seu salário de aposentado vai bater os quase R$ 3.500. Opa, já é alguma coisa. Melhor do que R$ 2.000, melhor do que R$ 1.000. Né? Então percebam aí que existem algumas formas da gente engordar um pouquinho o nosso dinheirinho aí no futuro, simplesmente investindo a quantia certa com a taxa de retorno certa. Tá bom? Como o tempo e a taxa de retorno afetam o valor total de um investimento. Então pensem aí sobre isso, né? Percebam que quanto mais tempo investido com uma taxa de retorno maior, mais dinheiro você vai ter lá na frente. Né? Entender a relação entre risco e retorno. Como vimos, a taxa de retorno pode ser muito poderosa. Deve estar muito claro que o que todos nós deveríamos fazer então é investir nosso dinheiro em algo com maior taxa de retorno. Mas não é tão simples assim. Como o gráfico a seguir mostra, todos os investimentos têm uma relação de risco e retorno. Geralmente, quanto menor a taxa de retorno, menor o risco que você perder dinheiro nesse investimento. De modo oposto, quanto maior o potencial de retorno, maior o risco de potencial de você perder o dinheiro. Então, ó, lembrem aí do que eu falei para vocês dos investimentos lá do PicPay que eu comentei. Né? Existem investimentos de baixo, médio e alto risco. Né? Então, precisa-se entender que os investimentos de alto risco são os que trazem mais rentabilidade. Né? Porém, o risco de perder dinheiro neles é maior. Então, ó, percebam aqui, ó, esse gráfico aqui, nós temos o gráfico retorno, é o eixo Y, o eixo X é o risco. Né? Então, aqui no eixo Y nós temos ó, baixo potencial de retorno e elevado potencial. Então, quanto mais baixo aqui, mais baixo é o potencial de retorno. Né? Então, poupança, certificado de depósito, títulos públicos, fundos mútuos são os que trazem menos risco. Né? Trazem um retorno menor, mas trazem menos risco de perder dinheiro. Conforme a gente vai avançando nesse gráfico aqui, ó, percebam que a curva vai lá para cima. Ações de uma empresa de grande porte. Então, por exemplo, nós temos a Petrobras da vida aí. Sabemos que um tempo atrás ela estava mal das pernas, né? Fizeram caca lá, lá em cima lá e, infelizmente, né, essa empresa perdeu muito valor de mercado e, consequentemente, quem investiu dinheiro nessa empresa, né, comprou cotas de ação, estava com dinheiro bom guardado, se não vendeu na época certa, perdeu dinheiro porque as ações perderam dinheiro também. Né? Ações de uma empresa de pequeno porte também podem sofrer a mesma coisa. Por quê? Porque é uma empresa menor, né? Então não tem tantos investidores, ela pode perder dinheiro muito mais rápido. Então percebam que as ações aí são investimentos de alto risco, mas também alto retorno. Né? Imóveis e propriedades de negócio. Então assim, você vai ver lá, por exemplo, voltando no exemplo do PicPay lá, tem alguns investimentos que você faz que eles são voltados para a pessoa física. De repente a pessoa física está com um projeto, né? Só que a taxa de retorno é de 35%, por exemplo. Só que o risco é altíssimo, porque se essa pessoa morre, se essa pessoa fale, né? Existem muitas variáveis que podem fazer com que você perca dinheiro e que nunca mais veja esse retorno. Entendeu? Então, percebam que precisa ser feito de maneira muito bem planejada isso aqui. Atividade, né, mais uma aí, depois eu vou compartilhar com vocês aí os prints para ficar mais fácil. Com o seu cônjuge ou parceiro de ação, debata seu nível de tranquilidade pessoal com investimentos de risco. Né? Então, quando forem pensar em investimentos, senta com a esposa, senta com o marido, né? Senta com o mentor, de repente, se for o caso, fala, olha, eu queria dar uma olhadinha aqui nesse investimento. Eu não sei nada ou sei alguma coisa, né? Queria me sentir mais à vontade, né? Ou me sinto à vontade, o que você acha?
né? Conversem aí entre si para que possam sentir se existe a possibilidade de fazer um investimento ou não, tá certo? Considerar investimentos em potencial. Deixa eu tomar uma água aqui, que senão a garganta não aguenta. Quando considerar investimentos em potencial, é útil saber alguns conceitos básicos. Quase todos os investimentos podem ser divididos em duas categorias: investimentos com taxa fixa de retorno e investimentos com taxa fixa de retorno variável. Taxa fixa significa que sua taxa não vai aumentar ou diminuir, mas permanecerá constante ou fixa. Exemplos de poupança ou investimentos com taxa fixa incluem contas poupança, certificados de depósito bancário, CDBs e títulos. Taxas de investimento fixa geralmente têm uma taxa menor de retorno e podem ser consideradas menos arriscadas do que os investimentos com taxas variáveis, que é o tal do perfil conservador de investimento, né? Aquela pessoa que vai investir o mesmo dinheirinho ali todo mês vai ter uma taxinha fixa ali, né, uma taxa um pouco mais baixa, mas sabe que no final do prazo que desejar investir vai ter um dinheirinho guardado ali, né? Talvez não seja muito, mas ainda assim é alguma coisa. Taxa variável significa que seu retorno pode aumentar ou diminuir, ou seja, você pode ganhar ou perder dinheiro, né? Exemplos de taxa de investimentos variáveis incluem ações, fundos mútuos, negócios e imóveis. Geralmente, investimentos com taxas variáveis são considerados de maior risco do que investimentos com taxa fixa, mas eles também têm potencial para um retorno maior. Então, a diferença entre a fixa e a variável é que, na taxa fixa, o risco de perder dinheiro é quase zero. Na taxa variável, você tem esse risco de perder, né? Mas o retorno é maior, como eu falei. Então, assim, tem o risco de perder? Tem. Mas também, a hora que você pegar o dinheiro na mão ali, o seu retorno, né, os rendimentos ali do que você investiu, é onde muita gente faz o pé de meia, onde muita gente investe para comprar uma casa, um carro novo, né? Investe para comprar, de repente, um segundo imóvel, a casa na praia, um terreno, né? Então, assim, é onde essas pessoas conseguem fazer aí mais dinheiro num tempo talvez um pouco menor. Temos também uma outra opção que é a diversificação. Significa aplicar seu dinheiro em múltiplos investimentos. Investir em múltiplos investimentos ou investimentos de vários tipos podem ajudar a reduzir seu risco. Para mais informações sobre diferentes tipos de investimento, leia essa semana a seção recursos no fim dos capítulos, que a gente vai ler daqui a pouco, né? Então, assim, aqui, gente, é aquela história de não deixar todos os ovos na mesma cesta, né? Tem gente que vai lá e pega uma rescisão, por exemplo, de uma demissão de uma empresa e compra tudo em ações. É o risco da pessoa, é a maneira que ela quer investir. Existem pessoas, por exemplo, que fazem o contrário. Investe um pouco, deixa um pouco de dinheiro guardado, né? A gente até conversou sobre isso alguns dias atrás, a Verônica trouxe essa dúvida pra gente. Se eu receber uma rescisão e tal, o que eu posso fazer com esse dinheiro? Aí eu dei meu ponto de vista, né? Falei para ela que ela deveria pagar algumas contas e deixar esse dinheiro guardado para os possíveis contratempos que ela tivesse. Aí a Dani já veio com uma visão diferente, né? Falou dos brigadeiros gourmet. Então, assim, eu só estou trazendo isso para exemplificar, né? Então, assim, quando eu recebo, seja dinheiro de herança, seja dinheiro de rescisão, seja 13º, férias, quero investir uma parte disso aqui, particularmente eu acho que não vale a pena deixar numa cesta só todos os ovos, porque essa cesta pode quebrar os ovos, essa cesta pode cair, os ovos podem se quebrar. Então, de repente, é interessante guardar um pouquinho para o futuro, investir um pouquinho em alguma coisa que a gente, né, em alguma coisa que a gente queira ali, comprar um bem e tal, né? De repente, começar um negócio próprio, comprar algumas coisas para vender ali. Então, assim, numa realidade mais próxima da nossa, em que a gente não ganha assim rio de dinheiro, né, que a gente ganha ali o nosso salário suado todos os meses, é uma forma da gente começar a aplicar esse dinheiro de alguma forma, né? Então, assim, é comprar uma coisinha, né? Investir um pouquinho ali, investir R$50 aqui, um pouquinho numa caixinha do banco digital, né? É deixar um dinheirinho guardado ali para emergências. Então, assim, é diversificar o investimento. Esse é o meu ponto de vista, fiquem à vontade para trazer o de vocês aqui também. E aí, chega nesse ponto aqui, se vocês quiserem parar o vídeo, né, depois de conversar isso com seus parceiros, revisem os conceitos aí que foram tratados até agora, né?
sobre juros compostos, sobre riscos versus retorno, taxa fixa de retorno, taxa variável de retorno e diversificação. Tá bom? Chegando aí na parte da aposentadoria, mais propriamente dita, né? Pesquisar contas de aposentadoria em potencial. Geralmente você precisa pagar alguns tipos de taxas sobre seus investimentos. Na verdade, as taxas podem ser uma das maiores despesas a se considerar quando investir. Felizmente, muitos governos permitem que as contas de aposentadoria tenham benefício de taxas especiais que você vai querer entender. Essas contas de investimento podem ser empresariais ou individuais, e dentro dessas contas você pode investir em ações, títulos, fundos mútuos e mais. As contas têm nomes diferentes dependendo de onde você mora, mas as vantagens das taxas básicas são semelhantes e geralmente têm duas categorias: imposto diferido e isento de impostos. Trago novamente o exemplo daqui do meu trabalho, né? A igreja tem o fundo de investimento, que é o Multiprev, mas para a gente aqui é o Deseret Prev. Então a gente entra, a gente paga por mês, aí é descontado do nosso salário um percentual, né? Aqui a gente faz aí de 1 a 3%, e a igreja vai e complementa com o dobro, né? Então assim, o dobro não, né? No caso são duas taxas a mais. Então, por exemplo, eu entro com 3%, a igreja vai e paga 9% em cima, né? Então, assim, eu estou trazendo o meu exemplo porque é um exemplo próximo do que eu tenho aqui, mas existem outros planos de previdência que vocês podem procurar em bancos, na própria empresa que vocês trabalham, né? Ou então, como eu falei aí, aos que são autônomos podem procurar o INSS, de repente pagar na guia lá um pouco a mais, eu não sei se é possível, mas é importante pesquisar esse tipo de coisa aí para engordar um pouquinho a aposentadoria lá na frente. As diferenças agora, né? Imposto diferido. Contribuições para contas com imposto diferido geralmente são dedutíveis no ano da contribuição, enquanto os saques durante a aposentadoria são taxados, não importando qual seja o valor do imposto cobrado de sua renda naquele período. Se seu investimento não tiver o potencial de crescer substancialmente, seja devido a uma taxa menor de retorno ou devido a um prazo de aplicação mais curto, você pode poupar mais em taxas adiando o pagamento dos impostos sobre esse dinheiro até a aposentadoria, quando haverá uma taxação menor sobre esse dinheiro. Então, lembrando que a taxa máxima de desconto dos impostos, né, imposto de renda no caso aqui, que é o que vai se aplicar aqui no Brasil, é que, por exemplo, se você tem lá na frente, né, no melhor dos cenários aí, você consiga juntar de agora até o seu momento de aposentadoria R$100.000, significa que se você optar por essa opção aqui de imposto diferido, você pode adiar o pagamento dos impostos e quando você for receber esse dinheiro lá na frente, você vai ter R$100.000 menos 27,5%, que é a taxa máxima do imposto de renda. Então, vamos fazer a conta, né? 100.000, né, que são 100.000 aí imaginários, né? Imaginamos que a gente tem R$100.000 lá que nós conseguimos juntar para a nossa aposentadoria, vezes 27,5%. Então significa que quando vocês forem ter direito a esse dinheiro que vocês juntaram, vocês vão ter 100.000 menos 27.500, ou seja, 72.500. Então, dos 100.000 que vocês conseguiram juntar durante esse tempo todo, quase 30 conto vai ser descontado desse dinheiro e você vai ter acesso somente a 72.500. Então, não é aquela coisa. Para mim, particularmente, não vale a pena. Por isso que quando eu fui fazer meu plano de previdência aqui na igreja, eu optei por esse aqui, isento de imposto, né? Que é a opção que a igreja sugere para nós aqui, né? Inicialmente, as contribuições para contas isentas de impostos não possuem benefícios fiscais. Para essas contas, o dinheiro com que você contribui é taxado no ano que você o recebe. Entretanto, todos os gastos, os ganhos e saques futuros são isentos de impostos. Se for provável que seu investimento cresça substancialmente, seja devido a uma taxa de retorno maior ou devido a um tempo de aplicação maior, você poderia pagar menos taxas usando uma conta isenta de impostos. Como você pode ver, com base no tipo de conta que você escolher, você pagará imposto na aplicação ou no momento da retirada.
Dependendo de suas circunstâncias, um tipo pode ser mais benéfico para você do que o outro. Então, nesse caso aqui do isento de imposto, para mim, o mais interessante é esse. Porque eu não lembro exatamente qual que é a taxa, mas eu sei que não chega a 10%. Então, por exemplo, se lá na frente eu tiver 100 mil reais guardados e me for descontado 10 mil, 10%, eu vou ter um desconto de 10 mil só. Então, dos 100 que eu guardei, de imposto eu pago só 10 e tenho acesso a 90. Né? Então, esse é o meu exemplo de uma realidade que eu vivo nesse momento. Tá? Estou trazendo esse exemplo aí só para que vocês possam visualizar, né, um caso real, mas para que vocês possam escolher a melhor maneira para trabalhar com o dinheiro de vocês. Tá? Continuando, nós temos a atividade aqui. Né? Veja os três exemplos a seguir. Esses exemplos presumem que uma pessoa investiu R$100 por mês e ganhou 8% de retorno por 10, 20 e 30 anos, respectivamente. A mesma quantia de dinheiro foi investida e atingiu o mesmo valor nas contas com imposto diferido e na conta isenta de imposto. Entretanto, veja a diferença do valor pago em impostos. Então, aqui o passo 1, vocês vão, né, já estão divididos aí com as suas famílias, né? Para cada situação circule o valor mais baixo pago em impostos e observe que tipo de conta custa menos o total de impostos. E debatam as seguintes questões. Quais são as diferenças entre as contas com imposto diferido e contas isentas de impostos? Quando as contas com imposto diferido são provavelmente a melhor opção e quando as contas isentas de impostos são provavelmente a melhor opção. Então, ó, percebam aqui, ó, no investimento de 10 anos, o total investido foi de R$12 mil e o retorno foi de 8%. Significa que dinheiro para aposentadoria. No final dos 10 anos aí, a pessoa conseguiu juntar R$18 mil, 18.294. Na taxa de imposto de 15%, né, ó, imposto diferido, aqui, ó, imposto na retirada. Ele vai estar pagando aqui, ó, 27, a taxa de imposto que é calculada aqui é 25%. No nosso caso, aqui no Brasil atualmente é 27,5%. Né? Então, ele está contando aqui, ó, que o imposto na retirada, nesse caso, no caso do imposto diferido, foi de 2.744. E no caso do isento de impostos aqui, foi de 3 mil. Então, nesse caso, valeu a pena a pessoa, né? Estou dando um spoiler aqui do final da atividade, mas vale a pena a pessoa fazer um investimento de 10 anos com imposto diferido, que ela vai pagar menos impostos no final. Né? Agora, olha só, no caso de 20 anos, como é que mudam as coisas? Né? Depois vocês analisem bem esse gráfico aqui, mas percebam que lá no final, ó, o imposto diferido, a pessoa vai pagar 8.835. Na questão do isento de impostos, a pessoa paga 6 mil, na mesma taxa de 25%. Então é o caso que eu estou passando para vocês aqui. Né? No meu caso aqui, eu posso sacar o dinheiro, né, do meu plano de previdência após 20 anos de contribuição ou após, né, por exemplo, se daqui a 20 anos eu sair daqui da igreja, eu posso sacar meu valor integral e vou pagar menos imposto se eu tiver nessa categoria de isento de impostos aqui, do que dos impostos diferidos. Então percebam aí, ó, quase 3 mil reais de diferença aqui, né, de um para o outro. E olha aqui no caso de 30 anos, como a diferença é gritante. No caso do imposto diferido, o camarada ele vai pagar 22.335. No caso do imposto do isento de impostos, ele não vai pagar nem 10. Então é muito grande a diferença aqui de valores. Né? Por isso que num tempo menor de investimento, compensa o imposto diferido. Num tempo maior, isento de impostos é a solução. Tá bom? Começar a poupar para a aposentadoria assim que é possível. Assim que você tiver estabelecido um fundo de emergência e quitado suas dívidas de consumo, percebam que é um passo a passo. Você estabeleceu seu fundo de emergência para um mês, né, que a gente espera aí, ou para 3 meses, ou para 6 meses, e depois você quita suas dívidas de consumo, ou seja, tudo que você tinha de repente de atrasado aí já está quitado. Você deveria começar a poupar para a aposentadoria o mais rápido possível. Quanto mais rápido começar a poupar para a aposentadoria,
mais tempo seu dinheiro tem para crescer e mais dinheiro você terá disponível para a sua aposentadoria. Uma ótima maneira de começar a poupar para a aposentadoria é por meio de um plano de aposentadoria empresarial, que é o tal do plano de previdência, né? Se o seu empregador oferece algum tipo de conta de aposentadoria correspondente a uma parte... Se o seu empregador oferece algum tipo de conta de aposentadoria correspondente a uma parte do que você contribui, tire vantagem disso. Essa equiparação é um bônus ou um aumento para você apenas por contribuir com sua poupança. Então percebam, gente, a maioria dos empregadores hoje tem isso aqui. Então, procurem, né? Entre em contato com o RH, entre em contato aí com o seu gestor, né? E verifiquem essa possibilidade. Mais uma vez, aos que são autônomos, procurem aí os órgãos competentes para saber se existe essa possibilidade de pagar um pouco a mais aí no INSS, ou então entre num plano de previdência, né? Entre em contato com algum banco, procure na internet aí plano de previdência aí com uma taxa baixa, né? Às vezes você precisa investir menos de R$100 por mês e o plano de previdência ele triplica o valor do seu investimento. Então é bem legal pensar sobre isso aqui, né? Tem mais uma atividade que fala sobre isso aqui, ó. Debata as estratégias de investimento das 3 pessoas escritas abaixo. Quem investiu mais, quem investiu menos? Presumindo que cada um ganhou 8% em juros compostos de serviços e investimentos, quem você acha que ganhará mais? Quem você acha que ganhará menos? Então nós temos aqui, ó, Júlia, André e Bela. A Júlia ela investe 300 por mês desde os 25 anos de idade e ela já investiu 147.600 no total. A André investe 600 por mês desde os 35 e investiu 223 no total. E a Bela investiu 1.200 por mês desde os 45 e já investiu 302.400. Agora examine o gráfico abaixo que mostra como esses investimentos cresceram ao longo do tempo. Quem lucrou mais, quem lucrou menos e qual o impacto do tempo nos investimentos. Aí, ó, percebam aí o seguinte, que a Bela, ela investiu mais por menos tempo. Então aqui, ó, o valor dela bem menor do que o valor das outras duas, né? A Andrea continua na média e a Júlia, que foi a que investiu menos por mais tempo, foi a que rentabilizou muito mais, né? Então, mais uma vez, escolham a melhor opção para vocês, né? Para que vocês possam, então, entender, olha, eu posso investir menos por mais tempo, eu posso rentabilizar um pouco mais do que se eu investir mais por menos tempo. Então, assim, existem diversas opções aí, né? Isso aqui numa taxa de juros compostos de 8%, numa suposição. Aí vocês vão ver qual que é a taxa de juros aí que o seu empregador, o seu banco oferece aí para fazer essa rentabilização, essa contabilização, tá bom? Debata a preparação para a aposentadoria em seu conselho de família. Mais uma vez aí trazendo para o conselho familiar aí, né? Durante seu conselho de família dessa semana, debata seu plano para a aposentadoria. Faça uma estimativa de quanto você vai precisar, quanto você gostaria de se aposentar e qual deve ser sua situação financeira nessa época. Escreva a quantia que você gostaria de poupar e determine um valor que você pode reservar todo mês para a aposentadoria. Lembre-se, embora seja importante começar a poupar para a aposentadoria o mais rápido possível, é mais urgente criar seu fundo de emergência e eliminar as dívidas de consumo primeiro. Durante o debate, você pode usar o esboço, o modelo de debate para o conselho de família seguir. Então, nós temos aqui o debate, né? Parte 1, examinar como você está saindo com sua prioridade financeira atual, né? Que vocês, de tudo que nós conversamos aqui nas últimas 11 semanas, como que vocês acham que está aí a sua autossuficiência? E como você está se preparando para a sua aposentadoria atualmente? Então, lembra das metas, né? Lá na frente, como eu quero estar, né? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, quando me aposentar, como eu quero estar vivendo. Né? Que você vai fazer uma análise, depois você planeja. Quando você gostaria de se aposentar? Tem pessoas que não querem se aposentar com 65 anos, tem pessoas que querem se aposentar com 50. Né? Tem pessoas que pensam em continuar trabalhando até o resto da vida. Então, assim, vai muito do que cada um quer. Né? Mas o que você gostaria de fazer? Quanto você precisará por ano para prover suas necessidades? Baseado no que você tem hoje, quanto você gasta hoje? Eu sei que lá na frente existe inflação, existe um monte de coisa, mas o quanto você acha que você precisa para manter seu estilo de vida atual? Ou então de você ter um padrão de vida um pouco mais elevado, né? Ou talvez um pouco mais baixo, independente da vontade de cada um. De repente você quer, sei lá,
viver da natureza, né? Ter um sítiozinho ali, viver do que plantar, viver dos animais aí que você, né? Talvez você invista um dinheiro e comprar uma terrinha ali, mas cria uns porcos, umas galinhas, umas vacas ali e tal, e viva daquilo que você cria, né? Quanto você precisa poupar? Provavelmente, como será a sua situação financeira quando você se aposentar? Você terá uma casa própria? Voltando aí no encontro passado, né? Sobre a questão de considerar uma compra de uma casa própria. Você ainda estará pagando financiamento? Você estará preparado? Você estará se preparando para servir uma missão sênior? É uma coisa a se considerar também. Você precisará apoiar alguns membros da família? Filhos, netos, né? Irmãos, talvez. Seus pais, se estiverem vivos na época ainda. Suas despesas familiares serão maiores ou menores que são agora. Então, percebam, e aqui eu vou dar uma dica, tá? Gostei bastante dessa parte aqui, ó. Você está se preparando para servir uma missão sênior? Só para vocês terem uma noção, hoje, né, para um casal missionário servir no templo de Campinas aqui, os casais missionários moram nos apartamentos e aí eles têm que pagar R$700 por mês para morar num apartamento que é um quarto, sala, cozinha e banheiro. Então, assim, é bem abaixo do que você pagar um aluguel hoje na nossa região. Né? Hoje, por exemplo, lá no meu condomínio, você paga um aluguel num quarto, num apartamento, dois quartos, sala, cozinha e banheiro, uma média de R$1.300. Né? Aqui você mora num lugar, né, com segurança 24 horas tal, e paga 700 conto ali. Mas precisa se preocupar com a alimentação, precisa se preocupar com o combustível do carro. Né? Então, assim, mesmo que você se prepare para servir uma missão, de repente, quando se aposentar, é importante pensar que você vai ter gasto. Não é como missionário de tempo integral, né? Quando jovem aí, que a igreja, né, alguns entraram com algum valor, outros não, né? Mas a igreja, ela provê todas as necessidades do missionário de tempo integral quando jovem, quando mais velhos não. Então, por isso que o casal missionário precisa estar aposentado para servir uma missão de tempo integral ou parcial. Tá certo? Investir. A coisa mais importante que fizemos foi começar. Muito antes de termos qualquer renda extra, escolhi um fundo de investimento mútuo e estabeleci um depósito automático de 1% do nosso salário. E praticamente esqueci o assunto. Quando mudei de emprego, cerca de 8 anos depois, eu estava estipulando meu novo fundo de aposentadoria e redescobri esse fundo antigo, agora com quase R$7.500. Então percebam que quando a gente investe, o ideal é que a gente realmente esqueça. Não esqueça assim, do dinheiro, não ligo mais para ele. Mas assim, deixa lá, ele vai rendendo. Né? A gente não, é complicado quando a gente entra dia a dia para ver quanto que a gente tem lá, porque parece que o dinheiro não cresce. Mas à medida que a gente vai deixando lá, o dinheiro ele vai rendendo. E a gente pode se surpreender com o resultado final daquilo, né? Para o bem, com certeza. Chegando ao final do nosso encontro aqui, né? Pense sobre o que aprendeu hoje e avalie o que o Senhor gostaria que você fizesse. Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Né? Lembrando da parábola dos talentos aí, a um foi entregue 1, a outro foi entregue 2 e a outro foi entregue 5. O que ganhou 5 multiplicou por 5, o que ganhou 2 multiplicou, aliás, o que ganhou 5 multiplicou e fez mais 5. O que ganhou 2 multiplicou e fez mais 2, né? E o que ganhou 1 só enterrou e foi castigado por isso. Né? Que a gente não seja como ele, mas que a gente possa sempre multiplicar os talentos e os recursos que o Senhor nos deu. Tá? Respondam aí depois quais foram as coisas mais significativas que vocês aprenderam nesse encontro e o que vocês farão com o resultado do que aprenderam hoje. Tá bom? Os compromissos dessa semana ainda praticar e compartilhar os princípios, né, que foram aprendidos nesse encontro aqui do Livreto do Alicerce, continuar a poupar dinheiro com prioridade financeira, debater sobre preparar-se para a aposentadoria durante o conselho de família e entrar em contato com o parceiro de ação e o apoiar. Tá bom? Aquela parte dos recursos, né? Deem uma olhada aqui, é bastante interessante nessa partezinha aqui, porque fala um pouco sobre o tipo de investimento, a definição e se ela é fixa ou variável. Isso aqui é bastante legal. Né? Só para a gente passar rapidinho por isso aqui, a conta poupança, né, é o que hoje os economistas dizem que é o que menos vale a pena porque gera muito pouco. E por gerar pouco, tem outros investimentos que são com risco tão pequeno quanto a poupança,
e que geram um valor um pouco a mais, isso até diário, né? Como as contas aí, como os cofrinhos das contas digitais, né? Não, a conta de depósito, a conta de poupança ela é uma conta de depósito geralmente um banco ou outra instituição financeira com taxas de retorno baixas, e aqui são baixíssimas, tá gente? Coisa de 2% ao ano. Os proprietários da conta podem fazer saques e depósitos sem penalidades, então assim, pode sacar a qualquer momento. É aquela coisa, né? Você não tranca a caixinha. E aí você tem acesso ao dinheiro, que talvez não seja uma coisa tão inteligente a se fazer. Porque se você pensa em investir para o futuro, se você puder mexer naquele dinheiro a qualquer tempo, me conhecendo, né? Estou falando por mim, me conhecendo, eu não conseguiria guardar esse dinheiro aqui não. É um investimento do tipo fixo, tá, gente? Aí nós temos aqui o certificado de depósito bancário, que é o tal do CDB, uma conta onde você deposita uma quantia em dinheiro específica por um período de tempo pré-determinado. Você pode sacar o dinheiro antes do prazo estabelecido, você pode receber uma penalidade, perder um pouco do dinheiro investido. Enquanto o dinheiro está investido, ele gera uma taxa de retorno fixa moderada. Ao retorno do período do tempo designado, você recebe o seu investimento original mais os juros que ganhou. É o tal do PIC, né? Aí que normalmente o Banco do Brasil tem, Itaú tem, né? Você vai lá, se você retira o dinheiro antes, você tem eles comem uma parte do dinheiro, né? Como penalidade, mas se você não tira no final de, por exemplo, 2 anos, 4 anos, você recebe aí o seu montante mais o jurinho. Também é um título fixo, é um tipo de investimento fixo. Aí nós temos os títulos, né? O investimento em dívida, onde você essencialmente empresta seu dinheiro a uma entidade ou organização por um período de tempo específico, a fim de receber a taxa de retorno esperada. Ao final do período de tempo designado, você recebe seu investimento original mais os juros que ganhou. Títulos podem ser emitidos por governos e corporações. Dependendo da organização que emite, os títulos podem ser considerados de baixo risco ou de alto risco. Aí, se eu não me engano, aqui entra aquele tesouro direto, essas coisas, tá? Pesquisem um pouco aí para entender um pouco sobre isso também, bastante legal. Também é um investimento do tipo fixo. Ações na bolsa, né? Representam parte de uma empresa vendidas como ações. Cada ação representa uma parte. Assim, se uma companhia emitiu 100 mil ações e você possui uma ação, você possui 1 sobre 100 mil dessa companhia. A taxa de retorno depende do desempenho da companhia, é um investimento variável. Aqui, gente, é como se você fosse, né? Digamos que, por exemplo, a Petrobras, ela dividiu a empresa dela em 100 mil partes. E você comprou 5, significa que 0,0005% da Petrobras é sua. Você é dono dessa companhia, né, em 0,0005% do que você comprou. Significa que se essa empresa vai bem, você recebe os juros pelo seu investimento e também você recebe pelos rendimentos, né? Então, assim, você recebe também uma bonificação sobre o valor que você investiu, né? É também um tipo de investimento bem legal, mas precisa ter consciência do que fazer, né? Meu irmão, certa vez conversando comigo, me falou que você tem que estar preparado para perder um pouco de dinheiro antes de começar a ganhar, né? Porque você precisa ter uma certa experiência para se trabalhar com ações, né? Então você acaba perdendo um pouco, porque faz alguns investimentos que não são 100% acertados, né? Mas que depois de uma certa malícia trabalhando com esse negócio, você acaba entendendo como funciona esse mercado e acaba ganhando dinheiro com isso. Fundo mútuo. Geralmente é formado por um grupo combinado de ações e títulos. O fundo é administrado por um profissional. Fundos mútuos são uma maneira simples de diversificar os investimentos. Se o fundo mútuo tiver um bom desempenho, o valor do seu investimento aumenta. Se o fundo mútuo tiver um desempenho ruim, o valor do seu investimento diminui. Também é um investimento variável, e aqui nós entramos também, né, do que os bancos digitais têm oferecido aí como fundo de investimento, né? E aí eles classificam aí o que é de baixo risco, o que é de alto risco, o que é de médio risco, né? Também vale a pena dar uma olhadinha. Bens imóveis, o investimento em propriedades como casa, apartamentos ou edifícios comerciais. O retorno vem na forma de renda, um aumento no valor da propriedade ou ambos. Também pode haver perdas por diversas razões, incluindo uma diminuição do valor da propriedade se os inquilinos não pagam aluguel ou um dano à propriedade. Então aqui no caso, ou você está comprando imóvel e alugando, né? Ou também tem um fundo de investimento em imóveis, né?
Algumas empresas têm trabalhado com isso. Se eu não me engano, aquele o Quinto Andar, tem alguns sites e aplicativos que têm trabalhado com isso aqui. E de certa forma, você se torna como se você fosse proprietário de uma pequena parte de um imóvel. E quando o inquilino paga, por exemplo, o aluguel daquele imóvel, ele compra, você passa a ter direito a uma porcentagem, né? Então você não precisa ter especificamente um imóvel no seu nome, né, uma segunda casa, um terreno, um apartamento no seu nome, para que você tenha um investimento em bens imóveis. Você pode ter essa pequena... É como se fosse um mercado de ações, mas dentro dos imóveis aí, né? Também é um investimento variável. Propriedades de empresas. Esse investimento representa possuir uma parte de uma empresa privada. O retorno depende do desempenho do negócio. É o tal do acionista majoritário, né? Você entra numa sociedade aí, talvez você não entre com trabalho, mas sim com capital. E isso vai depender, né? De repente você faz uma sociedade ali com 3, 4, 5 pessoas, né? Os escritórios de advocacia normalmente trabalham com isso aqui, com os associados, né? Quem assistiu aí Suits, a série, né? Suits, sabe muito bem disso. Tem os associados lá, o associado sênior, associado júnior, tal, né? Então, cada um dos associados aí acabam recebendo uma parte do rendimento da empresa, mas isso depende muito do desempenho do negócio, né? Também é um tipo de investimento variável. Pessoal, é isso, tá? Espero que possa ter esclarecido bastante coisa aí, né? Como eu falei, foi um encontro diferente, né? Não havia outra maneira de fazer isso, fora tirar, ou adiar esse encontro, ou tirar um dia da semana aí, que eu acho que é bastante corrido pra gente, né? Minha ideia inicial foi fazer o encontro hoje, né, na segunda-feira agora, no dia 20 no feriado, mas como estava muito próximo do outro encontro também, feriado normalmente a gente tira para descansar, né, ou para fazer alguma outra coisa, achei prudente fazer dessa forma aqui de gravar esse vídeo, tá? Só um recado. Ontem a Marciana me passou uma mensagem, logo depois que acabou o nosso encontro, falando que o nosso serão está conflitando com a cantata de Natal da nossa estaca. Então, assim, estou esperando uma confirmação do presidente do Carmo, né, sobre esse serão aí. Não sei como vai ficar, sobre serão não, sobre a cantata. O nosso serão, de qualquer forma, o nosso serão está marcado para o dia 10 de dezembro. Se a cantata acontecer no mesmo dia, eu vou ter que conversar com o bispo, com o presidente do Carmo, que é o nosso orador principal, para que a gente possa adiar esse serão para o dia 17. Eu sei que vai ficar um pouco em cima aí das festas, né? Mas eu acredito, eu julgo ser, assim, ser importante a gente fazer esse momento aí de celebração entre nós, né? Ou então, talvez não fazer no domingo, fazer no sábado, dia 16, não sei, eu vou pensar direitinho, mas eu espero a confirmação do presidente do Carmo ainda, tá? E nos próximos dias eu repasso a informação para vocês aí, a gente vai anunciar no grupo aqui, no grupo da ala, tá bom? E espero que a gente consiga resolver isso da melhor forma possível. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. De verdade, espero que vocês possam assistir essa transmissão aqui, né? É importante, né, não pular isso aqui, por mais que a gente não esteja juntos, mas é importante todos assistirem esse momento aqui, porque faz parte do cumprimento. Eu não vou dar falta para ninguém, né, mesmo porque eu sou um faltante, né? Mas assim, eu conto com a integridade e honestidade de cada um, né, e com o comprometimento de cada um que possam assistir, desenvolver as atividades, né, para que possa completar mais um pedacinho do nosso quebra-cabeça aí rumo à nossa autossuficiência. Beleza, pessoal? Deixo esse encontro aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Forte abraço, uma excelente semana e até domingo que vem.